Gostaria de focalizar dois assuntos. Um nacional. Ontem foi o programa nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT. O presidente Lula, inclusive, apareceu na propaganda partidária. O PT excluiu a Dilma da propaganda. E o presidente Lula testou ontem a sua popularidade. Foi um panelaço no Brasil inteiro. O Brasil inteiro protestando contra mais uma mentira do PT. O PT dizendo o seguinte: vamos derrotar o pessimismo, é preciso colocar otimismo. Com otimismo, nós vamos vencer. O PT contra a palavra crise, como se a crise não existisse. Como se fossem uma miragem os 9 milhões de trabalhadores que estão desempregados. Os mais 2 milhões de trabalhadores que vão ficar desempregados este ano. Imagine o que é o cidadão pai de família, assalariado, que perde o emprego e que depois de 3 meses de recebimento lá do seguro-desemprego, ele chega em casa sem salário para sustentar a sua família. Imagine o tamanho dessa crise, o tamanho da recessão, a inflação que disparou. E o PT vem com essa conversa de que a crise está controlada, que é preciso otimismo, que vamos crescer, etc, etc e tal. Ninguém aguenta mais essa lenga-lenga. O PT pôde testar ontem o nível de insatisfação, não diria nem insatisfação mais, é irritação quando vê os programas do Partido dos Trabalhadores. Por mais que tecnicamente, que plasticamente o programa seja bem feito, como ele não tem um conteúdo necessário na comunicação, porque comunicação é verdade, e o PT está comunicando mentiras. Na campanha eleitoral deu certo, a Dilma foi eleita em cima de mentiras. Agora a população já percebeu o engodo, já percebeu que a vida dela piorou. Agora a crise chegou na casa dos brasileiros. A crise está dentro do supermercado. O cidadão que vai fazer compra sabe da crise e sabe que um dos motivos da crise é a roubalheira feita no governo federal. É a quadrilha que se instalou sob as ordens a partir do Palácio do Planalto. Depois do programa do PT ontem, veio todo o noticiário da prisão do João Santana. Eles montaram uma quadrilha. O padre Vieira dizia que era importante não roubar e não deixar roubar. No mínimo, essa gente é culpada porque deixou roubar. Pior que isso, organizou o roubo. Pior que isso, deu estruturas partidárias para se sustentar no poder, a fim de organizar o roubo. Não cabe mais esse discurso de que o PT está roubando, que assaltou o país, no sentido de assegurar e de garantir a continuidade do partido no poder para ajudar os trabalhadores. Contem outra, essa de que roubam para proteger o povo. Isso não serve como discurso ideológico. Ladrão é ladrão. Inclusive o PT faz um mal enorme à esquerda brasileira, porque tem pessoas com pensamento de esquerda que são corretas, que são honestas. Existe uma esquerda boa no Brasil. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores se autodesmoralizou. Era um partido que dizia em ética, em decência, em transparência, e resolveu se transformar no coveiro da ética. Lula pôde perceber bem ontem que se ele não estiver preso em 2018, vai ter muitas dificuldades com o povo brasileiro nas urnas. Mas as investigações sobre ele avançaram. Até porque ontem também, ainda dentro do tema nacional,
o Conselho Nacional do Ministério Público autorizou a continuidade das investigações pelo promotor Concerino, lá em São Paulo, contra Luiz Inácio Lula da Silva e a dona Marisa, que são donos de um sítio que dizem que não é dele, donos de um apartamento que dizem que não é dele. Aliás, que ele diz que não é dele. Outro assunto, claro, foi também o treinamento, o media training que os advogados de Silval Barbosa fizeram com ele para que ele desse declarações à imprensa assim que ele saiu do interrogatório com a juíza Selma Arruda. O Silval Barbosa disse que a culpa pela roubalheira no governo é de Brairo Maggi. Senão, como é que nós vamos entender a declaração dele de que não, o Pedro Nadaf eu recebi como herança. Ou seja, já estava no governo desde o governo passado. Ele está claramente fazendo o indicativo de que é para investigar também o governo passado. De que as coisas erradas que aconteceram, coitadinho do Silval, é porque ele não percebeu. Faz parte do anedotário isso. Ele não percebeu que ele chamou o presidente do Intermate no último dia do governo e mandou pagar 7 milhões, e o presidente do Intermate lhe disse que lá não tem dinheiro nem para comprar café. Ele falou, pode deixar que isso é comigo. E aí mandou 7 milhões para a Operação Seven para pagar as terras do médico Filinto Corrêa da Costa, que já haviam sido compradas pelo próprio Estado. Ou seja, que foram compradas de novo. Ele não percebeu que Pedro Nadaf, Marcel Decussi e as pessoas que eram subordinadas a ele negociavam a continuidade de incentivos fiscais desde que o empresário pagasse propina e garantiam para o empresário. Mas como vocês podem garantir se não são vocês que assinam o ato? É o governador Silval Barbosa. Pode ficar tranquilo, o ato será assinado. E ele assinava os atos. E ele não percebeu. Como se fosse um leso que tivesse chegado ao governo do estado. Um idiota. Na verdade, Silval Barbosa, independentemente de ter ou não curso superior, ele tem inteligência suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Na verdade, o depoimento de Silval Barbosa não convence o Poder Judiciário. E o grande dilema dessas audiências, acho até que, em nome da verdade, o Ministério Público deveria também sair pela porta da frente, após as audiências, para que fosse ouvido pela imprensa, porque, na verdade, o que está acontecendo? Termina a audiência, sai o réu e os advogados de defesa. Aí o réu e os advogados de defesa falam e fica na imprensa só a versão da defesa. Mas como a imprensa toda já divulgou as informações dos motivos da prisão, é evidente que a população percebe claramente as espalhafatosas mentiras do ex-governador Silval Barbosa. Aliás, serelepe demais, né? Ontem, na entrevista, ele nem parecia que estava preso. Parecia que ele tinha retornado de um resort. É isso aí. Tem pessoas que não ligam com cadeia e nem aprendem na cadeia.